Existem dores que nem o tempo consegue disfarçar. Foi o que aconteceu com Clara Monteiro, uma viúva cercada de luxo, mas sufocada pela ausência do marido. Seus filhos, Rafael, de 10 anos, e Sofia, de apenas 7, mergulharam num silêncio pesado após a morte do pai. A mansão, antes repleta de vida, transformou-se em um espaço frio, onde até o som dos talheres no jantar parecia um lembrete da tristeza. E é curioso como o destino age. Justo quando ninguém esperava, surge Miguel, um faxineiro que carregava nas mãos a experiência da simplicidade e no coração uma força silenciosa. Ele não trouxe apenas ordem à casa, mas devolveu algo que o dinheiro jamais pôde comprar: afeto, acolhimento e a coragem de acender novamente a chama da esperança. O que parecia impossível começou a se transformar de forma singela, com cheiros de comida caseira, conversas francas e momentos que resgatavam memórias felizes. Prepare-se, porque essa não é apenas uma narrativa sobre luto, mas sobre recomeço. É um lembrete de que até os maiores vazios podem ser preenchidos com gestos simples e verdadeiros. Miguel cresceu em um bairro esquecido pela cidade, onde as oportunidades pareciam sempre escolher outros caminhos. Filho de uma mãe batalhadora e marcado pela ausência paterna, aprendeu cedo a enfrentar as dificuldades sem se queixar. Desde pequeno ajudava nos serviços de limpeza, carregando baldes e vassouras, enquanto observava o cansaço da mãe transformar-se em força diária. Esse foi o alicerce de sua resiliência. A cor de sua pele muitas vezes foi usada como desculpa para o afastarem de lugares que ele merecia estar. Miguel suportou humilhações em silêncio, transformando cada insulto em combustível para continuar. Não era raro voltar para casa com as mãos calejadas e a alma pesada, mas, no fundo, sabia que havia valor na honestidade de cada tarefa cumprida. A dignidade se tornou sua maior herança. Com o passar dos anos, descobriu que o trabalho, apesar de duro, podia abrir portas inesperadas. Enquanto outros sonhavam com riquezas, Miguel sonhava com algo mais profundo: conquistar respeito e provar que a simplicidade também carregava grandeza. Essa determinação silenciosa moldou seu caráter e o preparou para cruzar o caminho de Clara e de seus filhos, onde sua história ganharia um novo sentido. A mansão de Clara Monteiro era um daqueles lugares que impressionavam à primeira vista: corredores de mármore, lustres cintilantes e jardins impecáveis. Mas, por trás do brilho, reinava um silêncio pesado, quase sufocante. Desde a morte do pai, Rafael, de 10 anos, e Sofia, de 7, haviam se fechado em um mundo de tristeza. Não brincavam, não riam, e até os pratos caros preparados por chefes renomados ficavam intactos na mesa. Clara, apesar da riqueza, sentia-se impotente diante da dor dos filhos. Ela própria havia perdido o brilho nos olhos, tornando-se refém de uma rotina de compromissos sociais que já não faziam sentido. O lar, que deveria ser um refúgio, havia se transformado em um museu da saudade. Cada canto guardava lembranças do marido ausente, e cada olhar das crianças denunciava o peso da ausência paterna. Foi nesse cenário que Miguel entrou, contratado inicialmente como faxineiro. Ele observava, em silêncio, aquele ambiente frio, percebendo que o problema ia muito além de poeira e vidros embaçados. O que faltava naquela casa não era luxo, mas calor humano. A tristeza estampada no rosto de Rafael e Sofia despertou em Miguel um sentimento que ele mal sabia explicar: talvez fosse o chamado para algo muito maior do que o trabalho que aceitara. Certo dia, Miguel percebeu que a geladeira da mansão estava repleta de ingredientes esquecidos. Entre eles, frango fresco, batatas e arroz. Em vez de seguir apenas limpando, ele decidiu arriscar. Preparou um frango assado bem temperado, arroz soltinho e um purê cremoso que lembrava os domingos de sua infância. O cheiro invadiu os corredores,
quebrando o silêncio que parecia eterno. Curiosos, Rafael e Sofia se aproximaram da cozinha, atraídos pelo aroma que nenhum prato sofisticado havia conseguido despertar. Miguel, com um sorriso simples, serviu os pequenos. No início, comeram tímidos, quase envergonhados, mas logo o sabor trouxe memórias adormecidas. Pela primeira vez em meses, os dois comeram sem que fosse necessário insistir, e até trocaram olhares cúmplices de satisfação. Clara, ao observar de longe a cena, sentiu algo se mexer em seu coração. Não era apenas comida, era afeto servido em forma de prato caseiro. O gesto de Miguel mostrou que, muitas vezes, a simplicidade tem mais poder de cura do que qualquer banquete luxuoso. Ali, diante de um frango assado e arroz branco, o impossível começou a acontecer, os primeiros sorrisos discretos surgiram. Aos poucos, Miguel começou a ocupar um espaço que ia além do serviço de faxina ou da cozinha improvisada. Rafael, que enfrentava dificuldades em matemática, passou a pedir ajuda nas lições. Miguel não apenas explicava números, mas transformava cada conta em desafio divertido, como se fosse um jogo. A paciência dele fez o menino enxergar que aprender podia ser leve, e, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sorria com orgulho de suas conquistas. Enquanto isso, Sofia, tímida e retraída, ganhou coragem para brincar novamente. Miguel inventava histórias, construía brinquedos improvisados com materiais simples e mostrava que a imaginação era um presente maior que qualquer brinquedo caro. A menina, que vivia em silêncio, passou a gargalhar com suas invenções, enchendo a casa de um som que parecia esquecido, a alegria infantil. Clara, antes distante e mergulhada em suas próprias dores, começou a perceber a transformação. As refeições simples lembravam o marido falecido, que sempre gostava de reunir a família à mesa. Esse elo entre passado e presente abriu espaço para algo novo, a possibilidade de recomeçar. Ao lado de Miguel, ela descobria que riqueza verdadeira não estava em cofres ou títulos, mas nos laços de afeto que floresciam dentro da própria casa. O aniversário de Rafael chegou em meio a esse novo clima que Miguel havia ajudado a construir. Clara preparou uma festa discreta, mas ainda assim elegante, com direito a bolo e presentes caros. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a mesa simples, onde o frango assado, o arroz e o purê feitos por Miguel ocupavam um lugar de destaque. Para Rafael e Sofia, aquele gesto tinha mais valor do que qualquer banquete de luxo. Na hora de apagar as velas, todos se reuniram em volta do menino. Com olhos brilhando, Rafael fez um pedido silencioso, e, quando Clara perguntou o que ele desejara, a resposta surpreendeu a todos: "Eu já tenho tudo o que quero. Tenho o Miguel com a gente." O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelas lágrimas discretas de Clara, emocionada ao perceber que o maior presente para seus filhos era a presença de alguém que os fazia sentir novamente acolhidos. Sofia, sem pensar duas vezes, abraçou Miguel e pediu baixinho: "Promete que nunca vai embora." O momento foi tão verdadeiro que contagiou a todos. Clara, Rafael, Sofia e Miguel se uniram em um abraço apertado, daqueles que parecem selar um pacto invisível. Ali, no calor daquele gesto, a família descobriu que o presente real não cabia em caixas, mas na construção de laços que dinheiro algum poderia comprar. A história de Clara, Rafael, Sofia e Miguel nos mostra algo poderoso. Nem sempre a vida muda com grandes gestos ou fortunas, mas sim com detalhes aparentemente pequenos. Um prato de frango assado, um sorriso paciente ou uma palavra de incentivo podem resgatar corações que pareciam quebrados. É como se a simplicidade tivesse um poder secreto de curar feridas que o luxo não consegue alcançar. Quantas vezes, em nossa própria vida, deixamos de perceber que a transformação pode começar dentro de casa, com gestos cotidianos?
Talvez seja preparar uma refeição para alguém querido, oferecer ajuda sincera em um momento difícil ou simplesmente estar presente de verdade. Essas atitudes, carregadas de afeto e acolhimento, são sementes que florescem em laços familiares mais fortes e verdadeiros. Essa narrativa nos convida a refletir: será que estamos valorizando o que realmente importa? A riqueza material pode até abrir portas, mas só a riqueza emocional sustenta vínculos duradouros. Miguel trouxe esperança a uma família marcada pela dor, e nos lembra que, quando escolhemos o caminho da empatia e da generosidade, criamos histórias capazes de mudar não apenas uma casa, mas o mundo ao nosso redor. E você, já parou para pensar em quais gestos simples poderiam transformar a vida de quem está ao seu lado? Talvez um abraço inesperado, um prato de comida feito com carinho ou até alguns minutos de atenção verdadeira sejam o que falta para acender novamente a esperança em alguém próximo. Quantas vezes nos deixamos prender pelo peso das responsabilidades, esquecendo que a verdadeira riqueza está no afeto compartilhado? Assim como Miguel fez diferença na vida de Clara, Rafael e Sofia, você também pode ser a faísca de mudança no coração de alguém que ama. Se essa história tocou você, não deixe que a reflexão acabe aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe outras histórias inspiradoras que vão lembrar você, sempre, do valor imenso que existe nos pequenos gestos de amor.